E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nilva e hoje eu tô aqui na cozinha de casa porque eu tô fazendo comida e eu resolvi vir aqui conversar com vocês um pouquinho sobre algumas experiências que eu tenho vivido. E eu acho que hoje o tema que a gente vai falar é sobre desafios. Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, eu tô fazendo comida. Então, se de repente eu olhar aqui para baixo ou alguma coisa assim, é porque eu tô cozinhando. Vou mostrar para vocês. Eu tô aqui, ó, picando cebola. Então pode ser aí que às vezes eu olhe para baixo ou alguma coisa assim, porque eu tô fazendo aqui a comida, tá bom? Mas eu queria conversar com vocês sobre desafio. No começo desse ano, eu e o Sidney, né, a gente escreveu algumas coisas que a gente queria fazer, de desafios, né, de objetivos, digamos assim. É incrível como a gente, com o passar do tempo, a gente acaba meio que esquecendo as coisas que a gente escreve ou as coisas que a gente ali acaba colocando como objetivo ou como meta, né? E eu tô falando disso agora porque geralmente a gente sempre fala sobre metas, sobre desafios no final do ano, né? Lá para dezembro, entrando janeiro, começando o ano, né? Porque é a época que a gente começa a escrever os planos que a gente tem para aquele ano, as metas que a gente quer alcançar, os objetivos, o que a gente quer fazer. Mas a gente acaba, às vezes, esquecendo do processo que leva para isso acontecer, né? Então a gente está aqui agora em novembro, falta um mês e pouquinho para chegar, né, 2025. E eu queria conversar com vocês sobre a importância da gente colocar desafios na nossa vida para a gente cumprir, ainda que sejam pequenos, e os impactos que isso causa na gente. Eu sempre tive muita dificuldade em, por exemplo, ler livros. Nunca foi a minha praia. Talvez eu possa dizer que eu tenha até um pouco de déficit de atenção. Mas eu coloquei um objetivo no começo do ano, não foi bem exatamente em janeiro, foi lá para março, alguma coisa assim, de ler 5 livros esse ano. A gente está em novembro agora, né? E eu já consegui bater essa meta de ler 5 livros esse ano, gente. Eu tô muito feliz porque, assim, era uma coisa que eu, parando para pensar, seria tipo impossível. Impossível de eu ler um livro. E eu consegui ler 5 livros esse ano. Eu tô muito feliz e isso é uma comemoração de resultados, porque eu me dediquei bastante. Eu não queria ler. Tinha dias que eu não lia, sendo sincero aqui com vocês, sabe? Foi uma resistência mesmo que eu encontrei durante o caminho de não querer ler, entendeu? De não querer fazer aquilo que eu tinha estipulado ali para fazer, né? Que esse era o meu desafio, de ler 5 livros até o final do ano, ou seja, até dezembro. Eu percebi que foi muito difícil, mas também teve os momentos que eu abri mão, que eu deixei ali de fazer o que eu queria para poder cumprir esse desafio de ler esses 5 livros. Então, isso é muito importante. Eu não imaginava que eu ia conseguir fazer isso e hoje eu li 5 livros. Então, assim, eu tô super feliz por ter concluído esse desafio, né? Porque a vida, ela é feita de pequenos desafios. Você não consegue enfrentar um desafio grande se você não enfrenta pequenos desafios do seu dia a dia. Então, às vezes, a gente coloca uma meta e a gente acaba esquecendo as coisas que a gente escreveu, que a gente quer fazer, só que também é preciso a gente se movimentar para isso acontecer. Então, o processo, ele é muito importante, porque quando você vive cada etapa, cada fase do processo, quando chega lá na frente e você conclui aquilo que você queria fazer, isso te gera um sentimento de vitória e muda coisas dentro de você que faz com que você queira fazer mais
que faz com que você queira entrar em novos desafios, que faz com que você queira crescer e evoluir mais. Então eu estou super feliz de ter batido essa minha meta de ler 5 livros. E essa foi apenas uma das metas que eu coloquei individualmente, porque isso foi algo assim individual que eu coloquei para mim fazer. E eu consegui fazer isso. Eu estou super feliz e agora eu quero entrar em novos desafios, quero fazer coisas novas, mas eu queria conversar com vocês sobre a importância da gente fazer desafios nas nossas vidas. Porque às vezes a gente está em um lugar e a gente quer ir para novos lugares, quer fazer novas coisas, quer alcançar novos resultados. Só que para isso você precisa fazer, você precisa entrar em ação. E muitas das vezes a gente fica parado, estacionado e não vai para frente. Mas nós temos que colocar pressão em nós mesmos para que as coisas aconteçam. Então, por exemplo, tinha dias que eu não queria ler e eu ia lá, mesmo que fosse ali 3 páginas, eu ia lá e lia. E tinha dias, gente, eu sou ser humano, né, como qualquer pessoa. Tinha dias que eu, assim, não conseguia ler, não conseguia resistir e eu às vezes acabava 2 dias seguidos não lendo. Mas eu sempre pensava, melhor é o fim do que o começo. Então, quando chegava ali, passado aqueles dias que eu não li, eu pensava, caramba, preciso ler, eu preciso concluir esse objetivo, eu consigo, eu não vou falhar, eu não vou chegar lá no final do ano e pensar, caramba, passou o ano inteiro e eu não consegui bater aquele objetivo que eu coloquei. Não, eu vou cumprir isso. E mesmo falhando, mesmo ali vacilando no meio do caminho, eu ia lá, me reconectava de novo ali e falava, não, eu vou fazer isso, eu vou conseguir. Eu ia lá e lia. Continuava da onde eu parei, sabe? E ia. Mas o importante é que eu consegui, né? Eu consegui chegar no final. Então, a gente precisa focar em fazer o que a gente precisa. Se você quer algo, se você quer ter novos resultados, se você quer, por exemplo, começar a treinar, se você quer fazer alguma coisa, seja o que for, você precisa entrar em ação e fazer. Porque lá na frente, quando você colher os resultados disso, você vai falar, valeu a pena. Então, esses resultados que são criados na gente por desafios que a gente coloca para nós mesmos enfrentar, gera um sentimento de querer melhorar, de querer avançar, de querer ir além, de querer fazer melhor, de querer, sabe, sair da média, de você querer sempre avançar. Então esse foi um passo que eu dei e tipo assim, eu tô me sentindo muito bem, é muito bom isso, você poder ali colher um resultado de algo que você fez, de que você colocou energia, que você abriu mão de coisas ali para fazer e você fez aquilo que você colocou como objetivo. E esse foi um dos resultados, né? Mas também teve... Só um minutinho. Vou pegar a cenoura aqui. Outros resultados que a gente teve, que foi em questão de um objetivo que eu e o Sidney colocamos como casal, de não ficar mais escravo das coisas, de sair fora do sistema, de dar uma atenção maior para a nossa vida espiritual, de ter liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira. A gente concluiu esse processo? Não, mas estamos no caminho. A gente já deu um passo, né? Que a gente deixou a CLT e estamos focando agora em criar novas rendas sem ter que ficar preso ali em alguma empresa, sem ter que ficar preso ali em um trabalho de CLT. A gente está pagando um preço por isso, né? Como eu disse, sempre há um preço a ser pago. E a gente está pagando um preço, não é fácil, gente, porque, por exemplo, a gente deixou o trabalho e estamos passando por desafios, por coisas que vão aparecer, porque uma hora o dinheiro acaba, você às vezes começa a ficar preocupado, pensando, será que eu tomei a melhor decisão? Será que era isso mesmo? E assim, sempre no caminho, quando você decidir fazer alguma coisa, seja o que for, qualquer desafio que você entrar, sempre vai chegar uma hora que você vai pensar, mas
caramba, eu acho que eu tomei a decisão errada. Eu acho que eu deveria ter continuado lá no conforto, deveria ter continuado lá na segurança, né? Mas isso faz parte. Por quê? Porque às vezes você está próximo de alcançar o seu objetivo e sempre as dúvidas vão vir para que você desista. Mas você não pode desistir, você tem que continuar. Porque agora que os resultados vão começar a surgir. Por mais que demore um pouco, você tem que confiar no processo de que isso vai valer a pena lá na frente. Então, esse é um preço que a gente está pagando. Não está sendo fácil. Muitas vezes a gente é, assim, abalado, pensando em desistir, pensando em será que eu tomei a melhor decisão? A gente tem responsabilidades também, né, gente? Que todo mundo tem. Todos adultos têm, né? Então, isso acaba pesando um pouco. Mas essa experiência que a gente está vivendo tem sido também um exercício para que a gente possa exercitar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa intimidade com Deus. Isso é muito importante, porque se a gente não consegue exercitar a nossa fé, a gente não consegue crer, a gente não consegue evoluir. Porque a fé, ela também precisa ser exercitada. E esse processo que a gente está vivendo tem sido importante para a gente. Por mais que às vezes a gente duvide, porque somos seres humanos, a gente acaba percebendo que estamos sendo ali atacados com a dúvida. Então, imediatamente, a gente coloca os nossos pensamentos de que o Senhor é a nossa força, de que o Senhor vai nos dar provisão, de que o Senhor vai nos sustentar, de que Ele dará, Ele mostrará. E se não surgir algo no caminho, uma oportunidade ou alguma coisa que seja, Ele vai nos capacitar para passar por esse momento, por esse tempo, porque a gente sabe que também não é para sempre. Então, gente, tudo são fases. E cada fase exige um preço a ser pago, exige um desafio, né, a ser vencido. Os desafios, eles são importantes para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, porque você colhe o resultado de um esforço que você colocou ali naquilo. Você às vezes se desgastou, você gastou horas, você gastou energia naquilo, e aquilo vai te gerar um resultado que só você vai saber como que é aquilo que gerou dentro de você. Esse resultado que você vai colher não tem a ver com outras pessoas, tem a ver com você, com aquilo que vai mudar dentro de você. Por isso que é tão importante a gente entrar em desafios, por menores que seja, porque talvez o que eu esteja falando aqui de entrar em um desafio, por exemplo, que nem eu entrei, que a minha meta foi ler 5 livros, mas talvez tem pessoas que têm metas muito maiores, objetivos maiores, ou menores, mas não importa. O importante é que você faça aquilo e que você conclua, porque isso vai fazer você ir aumentando. Conforme você vai vencendo esses desafios, você vai ganhando resistência, e as resistências de todas essas coisas que você vai passando vai te levar para um nível muito maior. Então, esses foram alguns dos objetivos que a gente conseguiu concluir esse ano, e teve mais um também, que foi criar o nosso canal e bater 1.000 inscritos até o final de dezembro. E a gente conseguiu, a gente está em novembro e a gente também conseguiu bater essa meta de 1.000 inscritos. Inclusive, quero aqui agradecer a todos vocês que nos acompanham e quero pedir que Deus abençoe imensamente cada um de vocês e que tudo aquilo que a gente compartilha aqui no canal possa estar te ajudando de alguma maneira. Então, isso é muito importante, gente, porque quando você conclui e vence esses desafios, é como se você recebesse uma carga. Gente, eu tô refogando comida aqui, ó, e gravando ao mesmo tempo. Então, quando você conclui esses desafios, que você chega ao final deles, é como se uma carga de hormônios da felicidade fosse liberados dentro de você e você se sente forte, resistente, sabe? E isso faz você querer avançar. Então, por isso que os desafios, eles são tão importantes. Porque você
vai vencendo crenças que às vezes existem dentro de você, que, por exemplo, às vezes você acha que não vai conseguir, às vezes você acha que é algo muito grande para você alcançar, ou que você não consegue, que você não é capaz, que é muito difícil. Então, esses desafios, por mais pequenos que sejam, eles são importantes para desenvolver e criar em você uma resistência e uma força para você ir, com o tempo, vencendo desafios maiores. Então, esse foi um desafio que a gente venceu. E agora a gente quer ir para próximos desafios, porque você também não pode parar, né, gente? Você sempre tem que querer evoluir, sempre tem que querer crescer. Um outro desafio que a gente também colocou e faz pouco tempo, mas a gente vai cumprir ainda esse ano, é um desafio que a gente sempre comenta aqui com vocês, né? Que é o desafio de 90 dias sem glúten, açúcar, leite e derivados. E a gente entrou nesse desafio, vai fazer agora 2 meses e a gente vai cumprir ele esse ano e vai ser mais um para conta, mais uma conquista, né? E a gente ainda tá em novembro, então tem muitos desafios que ainda dá para entrar esse ano. E quem sabe aí a gente ainda não entra em alguns novos desafios, porque o nosso objetivo é entrar 2025 já nessa energia e não ter que esperar entrar janeiro para você criar aquele calendário de coisas que você vai fazer, de objetivos e metas do ano, para quando chegar em fevereiro você talvez fazer. E quando você dá conta, você acaba aqui não fazendo nada. Então, o nosso objetivo é já entrar esse ano, assim, concluindo desafios, entrando em novos desafios, nessa frequência de fazer coisas novas, de estar em ambientes novos, de fazer coisas diferentes, coisas que a gente jamais pensou em fazer. Então, de repente, você pode estar aí pensando, caramba, eu não fiz nada esse ano, não tem nada aqui, nenhum desafio que eu tenha feito esse ano. Talvez você esteja se sentindo mal, porque assim, já aconteceu comigo de eu estar chegando no final do ano e pensar, o que eu fiz de importante esse ano? Na maioria das vezes, eu me sentia mal, porque eu pensava, caramba, não fiz nada esse ano, não fiz, sabe, nada que me fizesse crescer, que me fizesse evoluir, que me fizesse ir para frente, que me fizesse mudar ou ser transformada de alguma forma. Então, talvez você esteja se sentindo assim. E a gente está em novembro, ainda falta 1 mês para virar o ano. Mas, de repente, você pode entrar em um desafio hoje. Não precisa esperar amanhã. Uma coisa que você queira fazer hoje, que possa te transformar de alguma maneira, que possa trazer benefícios para você, de repente para sua saúde, de repente para sua mente, te trazer mais concentração, te trazer mais energia, de repente abrir mão de algum vício que você está enfiado, abrir mão de alguma coisa que você está comendo que não está te fazendo bem, não está fazendo bem para a sua saúde, e você sabe disso. De repente começar uma atividade física, de repente começar a ler um livro, fazer alguma coisa que você fala assim, nossa, tenho tanta vontade de fazer isso, mas eu nunca consigo, eu sempre deixo para lá, eu acho que eu não vou conseguir. Comece hoje, comece, mesmo que seja pouco, mesmo que seja alguns minutos, mesmo que seja devagar. Comece hoje e não pare, e você vai criar uma resistência, e quando chegar em dezembro ou no começo do ano, você vai pensar, poxa, eu tô me sentindo muito melhor, eu comecei a fazer alguma coisa e eu tô no processo, ou eu consegui concluir alguma coisa esse ano, por mais que seja um resultado pequeno. Quando você vai acumulando essa quantidade de resultados, chega uma hora que tá tão grande que você olha para você e pensa, como eu mudei, como eu estou diferente, como eu cresci, como eu evoluí. Então essas coisas são importantes para nós, colocar objetivos individuais. E em grupo também é muito importante. De repente, se você tem alguém que consiga fazer algo com você, algum desafio com você, isso acaba tornando a sua caminhada mais fácil e você acaba tendo alguém ali para te ajudar quando você de repente estiver para baixo, de repente estiver querendo desistir, tem alguém que vai estar ali ajudando a você se levantar, ajudando você a
te dar um chacoalhão, uma energia ali para você não desistir e continuar. Às vezes pode ser o seu esposo ou a sua esposa, às vezes pode ser um amigo, alguém que possa fazer junto com você algum desafio. Isso também é muito importante. Se você tem a oportunidade de fazer isso com alguém, também ajuda bastante. Mas tem desafios que cabem a nós fazermos, para que a gente se desenvolva como ser humano, como indivíduo. Por exemplo, um devocional. Quando a gente faz um devocional com Deus, que você passa a ter um tempo de mais comunhão com o Senhor, que você tira mais tempo para orar, para ter uma intimidade verdadeira ali com o Senhor. E isso é muitíssimo importante, porque Deus, Ele quer ter intimidade com a gente. Quando é com a sua esposa, ou com seu esposo, ou com seus filhos, você tem uma intimidade, você senta, você conversa, você de repente sonha, você faz os seus planos e conversa ali, tem aquela intimidade. Então com Deus é da mesma forma. Deus, Ele quer ter esse relacionamento, quer ter essa intimidade com a gente, porque nós somos os filhos dele, né? E esse é o desejo dele para nós, que a gente tenha essa intimidade, esse relacionamento com ele. Que às vezes a gente, na correria da vida, acaba deixando de lado o nosso relacionamento com o Senhor. Isso é uma das coisas que eu tenho procurado priorizar. Eu não tô 100% ainda, claro que não. Sempre a gente pode melhorar, mas é uma coisa que é importante para a gente fazer também, para que a gente possa ser cheios do Espírito, seguir na direção de Deus, para que a gente possa ouvir a voz dele, para que a gente possa se conectar direto com a fonte e ser renovados, ser fortalecidos. E esse é o desejo de Deus, que a gente tenha esse relacionamento com Ele. Então isso é uma ótima coisa também, que de repente você pode estar focando aí nesse objetivo de entrar em um desafio para desenvolver sua área espiritual. E são algumas ideias, mas você sabe alguma coisa que você quer fazer, que você pode fazer. Então eu quero convidar você para entrar em um desafio ainda esse mês, ainda hoje. De repente você escreve aí o que você quer fazer, o que você tem vontade de fazer, escolhe alguma coisa e começa hoje a fazer. E quando chegar lá no final de dezembro, no começo de janeiro, você vai estar se sentindo muito melhor, você vai pensar, caramba, eu consegui fazer uma coisa esse ano. E de repente só faltava essa iniciativa de você começar, de você ir lá e pagar o preço. Nada é fácil nessa vida, entendeu, gente? Tudo que a gente quiser conquistar, tudo que a gente quiser fazer, vai ter um preço a ser pago. Então, pague esse preço, porque é necessário e porque você vai se sentir muito melhor depois que você abrir mão de coisas por um resultado, por um objetivo que você tem. Então, entrar em desafios pode te levar em lugares que você jamais imaginou e pode te levar a fazer coisas que você jamais imaginou. Porque hoje você está fazendo, às vezes, algo que seja pequeno e simples, mas amanhã você pode estar fazendo algo que é grande e algo que você nunca imaginaria estar fazendo. Talvez, de repente, você possa falar, mas esse desafio, isso que eu quero fazer é algo tão pequeno, tão simples. Tem gente que faz coisas muito maiores. Isso não importa, porque às vezes o que pode ser fácil para você, não é fácil para mim. Às vezes uma coisa que você tem dificuldade, eu não tenho. E às vezes uma coisa que eu tenho dificuldade, você não tem. Então isso depende muito de cada pessoa. Por isso que você não deve ficar olhando para o outro. Você tem que focar naquilo que você precisa fazer. E esse resultado, como eu falei, ele é individual, porque isso vai gerar algo dentro de você que não depende da opinião dos outros, que não depende da aprovação dos outros. Que a gente não precisa ficar olhando para o outro, a gente só deve focar naquilo que a gente precisa fazer para que a gente colha esses resultados. E se em algum momento, gente, você se sentir fraco, querendo desistir ou achando que você não vai conseguir, mentalize você chegando lá no fim e concluindo. Imagine você em terceira pessoa. Você imagina você, por exemplo, se você quer fazer uma corrida, imagina você correndo na pista
fazendo as curvas, andando e chegando até a linha de chegada e ultrapassando a linha de chegada. Porque o resultado que você vai colher lá no final não se compara ao preço que você tem que pagar hoje. É muito mais satisfatório você colher aquele resultado lá na frente, depois de ter passado o que você tinha que passar. Tá tudo bem se você falhar, tá tudo bem se você cair no caminho. Todos nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a isso. Mas foque para que você não fique caindo sempre no mesmo erro. Então, se tem alguma coisa que está roubando a sua energia, que está te paralisando, não deixe com que isso fique acontecendo. Corrija a rota, refaça o que você precisa fazer e volte com mais força, com mais garra, focado. Então, gente, já terminei de fazer a comida, ó, e hoje a gente tem uma saladinha de alface com rabanete, lá da horta que eu colhi ontem, o rabanete fresquinho, mandioca frita, atum com cenoura e ervilha, tipo uma saladinha que fica uma delícia, e o nosso arroz de todo dia, né? Logo, logo, tudo que a gente tiver na mesa vai ser da horta, se Deus quiser. E agora a gente vai comer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Escreva aqui embaixo nos comentários qual o desafio que você vai entrar ainda esse ano, que eu quero saber. E se você é novo por aqui ou ainda não está inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhum vídeo. E até a próxima!